Bem-vindos a mais um episódio direto da casa da mãe Joana e hoje estamos literalmente com a casa cheia, do jeito que eu gosto. Estou muito feliz de ter todas vocês aqui comigo, é, sentada assim, né, no sofá de casa, na mesa da cozinha, durante o café da manhã, em bate-papo com a família, com os amigos, que a gente fala das coisas boas de Deus e descobre os tesouros escondidos, né, no coração dos nossos filhos, né, onde a gente estreita laços. Então, nós gostaríamos de convidar você que está assistindo a gente para um bate-papo bem descontraído. Tá todo mundo tenso, né? Bem descontraído. É impressionante, né? Liga a câmera, põe o telefone, tá todo mundo assim, né? Tinha que até arrumar um comum, né? Mas ó, a gente não combinou nada, tá? Eu só fiz um convite para elas. Eu falei, bora ligar a câmera, bora fazer um episódio para casa da mãe Joana. E ninguém respondeu nada e eu liguei a câmera e estou aqui. Bom, então vamos começar orando? Ora pra gente? Sim, vamos lá. Pai querido, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que nos alcançou, Deus. E queremos pedir que o Senhor nos ajude a viver uma vida que dignifique, que glorifique o Teu nome, Pai. Obrigada porque temos irmãs para caminhar essa jornada conosco. Pedimos que esse bate-papo seja instrutivo, seja bênção também para aquelas irmãs que estavam nos ouvindo e que o Senhor seja glorificado, Deus, em todas as coisas, porque esse é o desejo do nosso coração, é para isso que nós fomos criados e é para isso que nós vivemos. E em nome de Cristo que nós pedimos isso ao Senhor. Amém. Amém. Amém, amém, amém. E aí, quem vai falar, gente? Vai, Vai ser de crianças, né? Você quer falar sobre criação de filhos? Bom, ó, em primeiro lugar, todos aqui somos mães? Todas são mães? Mães e avós. Mães e avós, isso. Somos filhas do Deus vivo. Então, nós iremos dar a nossa cosmovisão bíblica, né? Tudo que a gente falar aqui é baseado na Bíblia. Não significa que somos perfeitas. Estamos no processo de santificação. Mas vamos então falar sobre criação de filhos. A gente estava falando na mesa, né, Tissa, sobre a geração que está bem confusa, muito perdida, mas que por falta daquela responsabilidade dos pais, né? A gente pode falar no contexto das Uma mães. geração que está vindo aí, que a gente está começando a notar como se o pêndulo estivesse voltando, né? Que foi o que Simone fala do pêndulo, né? Às vezes está numa desgraça e de repente o pêndulo parece estar voltando. Algumas pessoas estão começando, mais jovens, estão começando a entender algumas coisas que parece que estão buscando mais a Bíblia, né? E a gente sente mais dificuldade nos pais em relação a algumas coisas do que dos filhos hoje, né? A gente quer ensinar, às vezes, vendo a Bíblia e vendo um conceito que, poxa, é bom ter muitos filhos. Você vê uma geração querer ter muito filho e as mães olhando dizendo, tá bom, chega, né? Pra quê? Que responsabilidade. E parece que os pais é que estão do outro lado do pêndulo. É absurdo, né? Porque foi, de repente, uma geração que foi... E a gente está falando da nossa geração, né? Na verdade, a geração de, Nossa geração né? ainda bem. de pais. Que, de repente, foi meio que... Não foi tão reprimida como os nossos pais, mas que houve uma certa opressão ali, não sei se não tinha tanto bate-papo como hoje em dia a gente tem com os nossos filhos, né? Infelizmente a gente vê também uma mudança ali de hierarquia, os pais, as mães passam a ser mais amigas do que definitivamente mães, né? Você fala mães, mas é uma geração, essa nossa geração de pais, é uma geração muito liberal e a gente vê até um certo feminismo dentro da igreja. É verdade, né? é verdade. E é interessante como que, pelo menos no Brasil, eu vejo isso muito claramente, não sei se é a mesma visão que vocês têm, mas eu vejo muito claramente como que essa mudança de paradigma está ligada a entrar livro no nosso país, porque até 30 anos atrás a gente não tinha bons livros em português. Você não tinha internet, né? Você não tinha acesso. Então, você estava na sua igreja local e aquilo que se pensava ali ficava por ali mesmo, né? Agora não. Então, essas moças que a gente está vendo, né, buscarem uma vida mais
né, aos pés da cruz mesmo, procurar saber o que Deus quer para elas, são meninas que estão demorando livros, né, que estão estudando a palavra de Deus, que estão... Então, Querendo ou não, a internet também fez a internet fez esse Porque agora papel, você tem exatamente. um mar de opiniões e você pode buscar, às vezes, né? Às vezes você fica perdido, porque tem todo especialista, né? Você consegue ir buscar coisa que realmente edifica, que, né? Mas essa mudança aqui também, eu acho que está acontecendo. Porque aqui sempre teve literatura boa, Pois é. né? Mas eu acho que não tinha esse hábito, né? Esse costume de ter essa informação tão acessível, né? Então isso despertou de repente um desejo de buscar mais realmente algo que seja, não sei quem é cristão que tem um embasamento bíblico, né? Gente, pode falar, uma entrevista não. Eu falei que liga a câmera, põe o microfone, todo mundo tem, isso não é igual a gente estava no restaurante. Vocês estavam todas falantes. Eu vou falar por mim, então. Vai. A minha criação, por exemplo, é uma criação que eu não quis passar para frente. Porque eu vi que eu poderia fazer diferente. Eu sei que os meus pais deram o melhor que eles puderam, que eles me deram aquilo que eles receberam, mas quando eu estava grávida das minhas filhas, eu busquei a querer aprender. Eu fui buscar informações, eu fui para a Bíblia, eu fui ler bons livros mesmo. Eu quis aprender aquilo que eu ia fazer com as minhas filhas, né? Então eu acho que a minha geração já de mãe já é uma geração que tem buscado, tem vindo para mudar, né, essa nova geração de crianças. São mães que têm buscado assim aprender a... Vou te dar um exemplo. Isso é uma questão de mudança de cultura mesmo, uma mudança de mente, uma mudança de paradigma. Tem um casal na nossa igreja que ela tem 2 filhos e ela engravidou do 3º. E lá a gente tem essa cultura de celebrar cada vida que chega, de fazer festa, de estar todo mundo muito feliz, todo mundo deseja muito ter filhos. Uma igreja que tem muitos jovens casais, né? E um dia essa família saiu e alguém na rua passou, olhou a barriquinha dela, passou a mãe e disse: nossa, 3º, como você é corajosa. E o filho dela, quando chegou em casa, disse: mamãe, não ouvi que ela disse que você é corajosa. Por que corajosa? Não é preciso ter coragem para receber uma bênção. Não é preciso só receber uma bênção. Então você vê que já é um menino de 9 anos de idade que já almeja isso para a família dele. E já olha por outros olhos, né? Então é bonito você ver isso, você vê essa mudança de cultura mesmo. Que é uma coisa que a igreja precisa imprimir, né? Porque se a gente não está diferente do mundo, o que a gente está fazendo aqui? E quando a gente vai vendo, essa cosmovisão secular, ela vai sendo implantada aos pouquinhos, né? Que é o que a gente estava falando também. Então é na escola, começa com o evolucionismo. Aí é numa rede social, como é que chama? Eu achei tão chique. A janela de Overton? Nossa, isso é chique. Aí vamos Gente, a janela de Overton. Respeito. Nossa, explica o que é, porque eu achei chiquérrimo. Eu não sei se eu sei explicar o termo técnico, não, mas o que quer dizer é justamente isso. As coisas vão entrando, primeiro eles dão um choque, né? Sei lá, nas novelas aparece aquele casal gay, né? O casal gay é o casal mais legal da novela, é a coisa que é o mais certinho, que é o que mais as coisas... Super Todo amigo. mundo torce pelo casal gay porque aqueles são gente boa. Então, assim, primeira vez que isso apareceu nas novelas, nos livros, não sei, foi um choque. Aí a coisa começa a ficar tão normal, e aí então essa janelinha ela vai um pouquinho mais pra cá. Aí eles lançam outro tema, sei lá, pedofilia, agora tá na moda, né? Pedofilia não é tão crime assim, né? A menina, criancinha, ela se apaixonou também, então aí começa a colocar esse tipo de coisa. Então, assim, é tão absurdo, daqui a pouco tá normalizado, já não é mais crime, já é uma opção, então aí a coisa vai andando, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí de ver, ir para a vida e ver. E tem muito isso, né? A lavagem cerebral foi muito grande na geração passada, né? Você não tinha a internet, como a gente está falando, que abre os olhos, né? Era todo mundo, ó, isso é verdade, sei lá, o que estão falando, que os cientistas, os especialistas falam isso, isso e isso. Pronto, é verdade para todo mundo e ninguém é atrás. Todo mundo acreditado. É pesquisa da é muito sutil. A coisa vai indo sutilmente. Todo mundo acreditava em tudo. Então hoje não. Hoje a geração que está abaixo da minha já está assim, não. Onde está escrito isso? Cadê? Eu quero saber. Cadê? Aí a coisa está mudando, né? Eu acho que a geração que mais difícil tem é os millennials.
né? Que nasceu com os milênios. Porque eles nasceram com a tecnologia. Então, por exemplo, no meu tempo eu lia livros, para mim ler livro é normal, onde era fonte de informação. Ou na televisão, ou você acessava livros, né? Mas agora a informação eles adquirem nas redes sociais. Tem um monte de redes sociais, como a Patrícia Não, acabou de agora a dizer. informação é chat GPT, né? Você escreve lá, já Exatamente, inteligência artificial. Aí vem a geração de mães que começa a colocar limite em tela de criança para ver sabe. Porque elas não tiveram limite. Porque agora a gente vê o fruto de uma geração que foi exposta a muita tela. E agora a gente tem uma geração de mães que quer fazer diferente, quer limitar o tempo de tela. E é uma luta, né? É pagar um difícil. preço para isso. Mas Eu eu comecei a tava ler. com ela. É uma luta. É uma luta Eu criança. estava comentando com ela que agora que eu vou para o quarto filho, eu ainda te sentindo na pele o feminismo. Até dentro dessa igreja, né? Quando alguém me vê, ai, que tá grávida assim, eu quarto, o quê? Você tá louca? Não, mas já você parou, né? Não mais. Assim, então é uma pressão que você... Dá sente- licença, vou ver meu corpo, minhas regras. Você chega a se sentir como se você estivesse fazendo algo erradíssimo. Como que aqui está errado é você. E já chega o ponto que eu falo assim, não, deixa eu me defender. Não, quem está errado é você. Por que você não quer ter filho? Não, porque a vida está difícil. Sempre esteve difícil. Vai. Não, Zênia, não vem. está perigoso. Não é sempre é perigoso. Desde o Gênesis não é perigo, né? E vão matando o outro. Não há nada ovo debaixo do céu. Zênia, vem, Titi. Então, realmente, a gente está vendo que o feminismo, ele não somente está no mundo secular, ele está dentro da igreja. E as mulheres na igreja, por causa de talvez não ser muito exposta à Bíblia, de não ter o discipulado, de não entender o chamado da mulher Tito 2, ela não entende que ter filho é um chamado, né? Que é normal, que Deus estabeleceu isso. E que a gente tem que agir como diz a Bíblia, não a cultura. Porque hoje em dia você vê, não, mas é parte da cultura. Estava vendo aí uma música, não sei como se chama, mas tem agora no Brasil sempre tem, eu que sou cubana, que estou de fora, eu vejo que no Brasil tudo é polêmica. Acontece uma coisa, polêmica. Mataram um cachorro, o cachorro não pode mais sair, tem mais, mais defesa com o cachorro do que uma criança que foi estuprada, né? Você vê isso. Agora tem uma música aí, o pessoal defendendo a música, porque diz que é parte da cultura. E eu penso assim, tá, peraí. A música glorifica a Deus, Jesus está na letra, me conecta com o Senhor. Não, mas é a cultura do Nordeste. Tá, eu sei, meu marido é nordestino. Mas a palavra não está ali. Não estou me conectando com o Senhor, não glorifica a Deus. Então, para quê? Mas você sabe qual é o problema? Quando a gente dá voz a essas coisas que estão acontecendo. O melhor é você passar a folha e se concentrar, porque senão você está perdendo tempo, está agindo segundo a cultura. E não segundo o que diz a palavra. E você se posicionar como uma mulher cristã diante da Bíblia, estudar a palavra de Deus para você transmitir isso para os seus filhos verem o exemplo que você tem com o seu marido, na sua casa. E isso vai passando de geração em geração, né? E eu acho que dentro de casa é o que é a sementinha, né? Porque a gente joga nossos filhos, de uma forma indireta ou não, a gente joga eles. E o mundo que engole. Então eles vão chegar, opa, vocês estão diferentes, né? Meu pai, minha mãe. E aí você, desde criança ali, falando a palavra do Senhor, filha, a gente tem que, às vezes, andar na contramão do mundo, né? Não sempre na direção do mundo. Aí nós somos contra, né? Então, tá sempre lendo e expondo as escrituras na mente, no coração das crianças, para quando elas crescerem, mesmo que elas decidam, eu vou dar aquela desviadinha, né? Mas aquela palavra vai estar lá, tá gerando fruto, né? O fruto não é rápido também, né? Às vezes demora para ele crescer, para ele florescer, dependendo, né, das pessoas. Acho que nós, como mães, não sair desse foco, não sair desse propósito de ensinar a mesma palavra para as crianças, ensinar. Vocês vão ter que se posicionar no mundo, né? Vocês vão ter que abrir a boca, né? Vão sofrer com isso, mas vocês É uma coisa que eu sempre falo, a gente precisa ensinar os nossos filhos a morrer pelo Evangelho. Exatamente. A gente não precisa ensinar eles só a viver pelo Evangelho, a morrer pelo Evangelho. Agora, porque a gente aqui, né, agora mais macaca véia, pra gente é fácil. Não é fácil, entre aspas, porque pra gente também é difícil, não é fácil. Mas eu digo no sentido assim, a gente entende esse poder que Cristo nos dá e essa humildade que Ele nos dá,
de poder ser diferente. Agora, a gente falar isso, né, para um jovem de 14 anos, né, que está ali vivendo e vendo que todo mundo faz aquilo e ele é diferente, né? Como que a gente empodera essa criança ao ponto dela chegar e falar: eu tenho a liberdade de escolher se eu vou beijar, se eu vou beber, se eu vou fazer isso ou não. Sabe, como que a gente traz esse empoderamento para as crianças ao ponto delas chegarem e falarem: não, eu sirvo um Deus que me dá essa liberdade. E eu sei que o bom é ser diferente. Né? Eu lembro de Daniel. Eles eram jovens quando eles foram levar os que a Babilônia, né? E ali eles tentaram apagar qualquer vestígio de Deus, né? No nome, na comida, né? Em tudo que eles faziam. E eles se mantiveram, e eles eram novos. Eles eram, dizem que eles tinham entre 16 e 18 anos. E é uma coisa assim, os pais, eles têm essa missão, né? Se Deus te deu os filhos que você tem, Ele te deu para você ensinar o evangelho para ele. Mas esse empoderamento que você falou de chegar e falar, Cabe a é Espírito Santo. Não tem jeito, a gente tem que orar muito para que o Espírito Santo incomode ele. Assim como é pra gente também, não é a gente que vai... A gente vai querer fazer o que é errado, né? A nossa carne é inclinada para isso. Eu quero fazer o que me dá prazer, mas eu sei que é errado, o Espírito Santo vai me dar essa força para dizer não, para... Eu falei nesse sentido porque eu vejo uma dicotomia muito nítida, né? Infelizmente, a gente está falando no contexto cristão, dentro da igreja, onde, não queria falar a maioria, mas eu acho que a maioria tem essa dicotomia, onde o meu domingo é sagrado, mas a minha segunda até o sábado é secular. Então, eu divido, entendeu? A minha vida no trabalho, gente, eu trabalho, não dá para misturar. A minha vida na igreja é na igreja. E eu acho que a gente sabe que o cristianismo é tudo de dentro para fora, né? Os nossos filhos pegam informação tudo de fora para dentro. Mas o cristianismo tudo é de dentro para fora. Tudo vai começar no nosso coração, na renovação da nossa mente, para eu não me moldar com esse mundo, para eu ser transformado, e daí para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que essa dicotomia aí é uma coisa, é o ponto-chave, né? Porque você não pode pensar que existe um sagrado e um profano. Exato. Né? Eu posso, sei lá, eu posso escutar só música crente, eu não posso escutar música... E aí você divide em, do mundo não pode, é santo pode. E a gente tem que entender que tudo foi criado por Deus, tudo é criado por Deus. A ira é criada por Deus. Jesus se irou, mas de uma forma santa. Então, tudo é de Deus. Tudo é afetado pelo pecado. Tudo é afetado pelo pecado. E tudo pode ser redimido. Então, se a gente tiver essa ideia, ao invés de dizer, não, isso é santo e esse não vai dar certo. Né? Vai ficar nesse lance. Então, igreja eu não posso fazer nada de errado, fora dela. Põe na máscara, né? E as máscaras surgem. E eu acho que a igreja passa, era nesse ponto que eu queria chegar, a igreja passa, quando você vive uma vida perante a Deus, em tudo que você faz, porque tudo dele, tudo é criado por ele, a igreja é uma extensão da sua casa, não é um domingo, vamos à igreja forçado. E aí isso vai dando esse empoderamento para os seus filhos, de falarem, não, peraí, as amigas foram lá, mas eu já não quero mais ir. Né? Isso é uma coisa que anda junto com o que a gente estava falando antes, né? Do ensino, de ensiná-los a viverem muito pelo Evangelho. O que anda junto é a paixão dos pais pelo Evangelho. Exato. Porque não adianta você passar para eles uma religião que você não ama, que você não vive. Não pode, vai, Né? Você não pode ter uma Exatamente. Aí o pai trata mal. E acima de tudo, assim, o Evangelho ele precisa encantá-lo. O Evangelho precisa fazer a gente chorar, o Evangelho precisa fazer a gente dar a nossa vida por ele. Né? E a criança era muito mais suscetível a isso do que a você sentar com ele todo dia para recitar 10 versículos. Embora você deva ensinar a recitar os 10 versículos. Né? Mas eles percebem. Então a gente não pode esperar que eles sejam crentes melhores do que o que a gente é. Mas eles, se a gente nós não é. temos o evangelho que eles leem, né? Exato. Não adianta tu estar lendo a Bíblia e estar fazendo outra coisa. E mostrar que eles são pecadores, né? E aí mostrar, porque é isso que alguém mencionou aqui, não é somente mostrar que o evangelho é para viver em santidade, que tudo vai dar bom, que nós temos que procurar a santidade
às vezes não tudo vai dar certo, né? Romanos 8:28 é sobre isso. E Jesus fala, por causa do meu nome, vocês serão odiados. Então, eu enfatizo muito isso nos meus filhos. Eu falo, por causa de Jesus, só por você seguir a Jesus, as pessoas não vão gostar de você. Porque você ama alguém que eles odeiam. Então, se eles odiaram ele primeiro, vão odiar você também. Então, isso é uma coisa que nós temos que colocar no coração da criança. Porque eu me lembro de Davi, a tentação estava ali. O que Davi estava fazendo? Não foi de um dia para a noite, assim, do dia para a noite que Davi decidiu pecar. Tinha ali já alguma coisa acontecendo no seu coração, que quando ele andava andando de um lado para Quando a outro, oportunidade chegou, né? ele diz, olha, ele achou ela linda, ele achou uma beleza, mas Deus como achou isso? Pecado, horrível. E foi um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Então nós temos que ensinar nossos filhos, a tentação está, mas como está teu coração? Você vai fazer como Davi, porque a Bíblia, a Bíblia diz, e Daniel decidiu não se contaminar. Eu amo essa frase, está na Bíblia. Foi ele que tomou a decisão de não se contaminar. Então, nós temos que ensinar esses perfeitos exemplos da Bíblia a nossos filhos. Olha, homens de Deus amaram a Deus, mas eles estavam cientes de a quem eles serviam e no mundo que eles estavam, né? Eu acho que isso é bem importante nós ensinarmos. Ah, não, Célia. Não, e foi na hora que ela foi falar. Isso dá que é pra eu ficar. Se eu fosse, ainda tem noção ainda. Um ponto é assim, ó, eu sou mãe solo, né? E eu tenho medo, muito medo de passar uma coisa muito tão distante para os meus filhos, de exemplar, de tudo, que você não ficava acessível. Porque tem muito pai e mãe que eles são os padrões do que é o correto. E os filhos ficam até com medo de tão padrões que eles são. Então a gente precisa também ter uma visão de que somos humanos. Filho, você errou, faz parte. Não pode viver errando, porque isso não agrada a Deus. Mas ter também uma atitude de misericórdia para o filho. Porque às vezes também, eu falo isso por mim, eu criei uma mulher e um homem só. Então eu queria ser pai e mãe, não consegui. Tanto é que um dia um pastor pegou e falou assim, filha, você nasceu mãe, então você vai ser mãe. Seja uma mãe acessível ao seu filho, à sua filha, porque você não vai conseguir ser as duas coisas. E eu queria, o meu mundo imaginado, ser as duas coisas. E criei isso muito. Parece que eu era super mãe, sabe? Ou, filha, você não pode fazer isso. Mãe, mas... Sabe? E isso foi afastando um pouco. Até que o Espírito Santo Deus falou mesmo no meu coração. E isso não faz muito tempo. Porque também a gente desconecta os filhos. Eles não são iguais. E por ser diferentes, você é única. Você vai ter que saber lidar com os dois. E o que eu achei, que eu queria colocar assim, é que às vezes a gente está tão inacessível nessa busca de trazer o nosso filho para Cristo, trazer o nosso filho para o que é certo, ser ele o referencial, que a gente esquece de que não é tão fácil assim para eles também. E quando peca ou quando faz alguma coisa, é um julgamento muito pesado. Eu fiz esse erro. Então, eu acho que precisa ter esse balanço, sabe? Trazer eles, porque quando falaram que a gente não podia mais corrigir, que a gente não podia mais bater, que a gente não podia fazer mais nada, parece para o cristão a gente ficou meio sem função, né? E talvez o meu erro foi ser muito forte nisso, na correção, não, você vai fazer isso. E não é por aí, né? E sem ter a misericórdia no ensinamento com os filhos, eu acho que está enfadado a errar. E você também ser. Quando os filhos erram, é essa misericórdia, essa graça que você tem que exercer neles. Porque o mundo já vai falar.
se você não for aquele que ampara, talvez esse exemplo você vai conquistar mais ele. Falando, filho, ó, mamãe errou nisso. Você pode errar, filho, mas a mamãe está aqui. Você sabe, Eu penso tanto Você é vulnerável, não é? mostrar a vulnerabilidade. Porque às vezes a gente está nessa correria, sabe? E terceiriza também um pouco essa coisa com os pais, ou com parentes, ou com a escola, e esquece o ponto principal, que é você e seu marido, né? Eu tive que ser os dois, mas tem que estar ali, né? De vez em quando ligava, ó, tá na hora de você agir, tá na hora de você agir. Mas é muito fictício isso. Então, eu acho que falta um pouco a misericórdia mesmo. A gente olhar com esse olhar. A gente às vezes faz isso até com nós mesmos, né? A gente não é misericordioso com a gente quando a gente erra, né? Poxa, mas como eu fui dar essa mancada, gente, né? Mas a instrução de Deus fala com a gente. Recentemente, minha filha falou isso. Falou, mãe, a senhora parecia tão inacessível, sabe? A senhora, aí tudo da senhora era certo, tudo da senhora, assim. É um padrão que eu não vou ter. E parece que por ela pensar que ela não ia ter, ela não era aceita. Entende? E sempre alguém vai aceitar, né? Até que você fala assim, não, gente, tá errado ainda. Vamos ter a mesma... Eu acho que o amor, como a palavra fala, né? Ele é o maior. Esse me entender, né? Porque teve um dia, sabe, quando tá com as crianças, tá tudo um caos, tá tudo lá errado. E aí eu começo a falar alto com as crianças, a criança não escuta, grita, é loucura. E aí eu lembro que eu chamei ainda para essa filha, vem cá, que a gente precisa orar, para nós não se acalmar. E a gente pedir misericórdia a Deus, porque senão o dia hoje não vai fluir. E aí eu sentei com ela, e a gente, esse pedir perdão para ela, já teve uma outra situação em que eu estava nervosa, ela, mamãe, eu acho que você está precisando orar. Então, essa misericórdia é demonstrar como é a sua vulnerabilidade como pecadora, que a gente precisa de um Salvador todos os dias, e da graça dele como mãe, como esposa e tudo. Às vezes a gente se coloca nesse patamar, assim, a gente fica E a gente meio não tem inatingível. resposta para tudo. Tem hora que você fala, não sei o que fazer. Eu não tenho a resposta, eu preciso da ajuda de Deus, né? Você entra no quarto e chora, você fala, Senhor, me ajuda, como que eu vou responder, como que eu vou lidar com essa situação? Porque o filho cresce e a gente também vai crescendo, né? A gente não sabe. Aí a mãe, muitas vezes mães, se coloca naquela posição de eu tenho que falar, eu tenho que dar o conselho, eu tenho que... Mas E às vezes a falar, gente... será que eles não esperam isso da gente? Exato. Que assim, eles olham para nós como quem não fala. Então assim, quando a gente não tem a firmeza, que nem, acho que não sei, se era mais firmona, assim, Ai, você gente. falou de acolher. Mas eu falo, eu tive acho que a gente tem que ser firme. momento e depois um período muito severo, sabe? Isso Eu acho que a gente tem que ser firme, não sei se tiver ali, se ainda O equilíbrio é tudo. mas também de ter aquele momento de. Eu Tem acho um que não é de livro igual do para igual, Ted Friend, sabe? tem um livro muito bom quando ele falou pastoreando o coração da criança. Porque ele fala assim, às vezes a gente está muito preocupado com o comportamento da criança. Eu quero meu filho. Todo mundo olha para ele e diz assim, nossa, que filho aguentado. E a gente esquece. E a gente esquece do coração. Porque não adianta ele ser todo comportado, mas por dentro ele está todo podre, né? Feito um filho pródigo e um irmão que ficou, né? Mas a gente precisa saber o que está passando no coração dele. Né? Porque muitas vezes só ser rígida, só pelo comportamento em si, ou você está sendo rígida porque ele precisa parar de pecar, ou ele precisa voltar o olho para o caminho certo, né? A gente tem que lembrar que às vezes a gente também é muito rígida com idiosincrasia. Com coisas bobas, né? Coisas bestas, né? E aí você se aborrece porque quebrou o copo, você se aborrece porque derramou suco no seu tapete, Você né? derrama o suco e aí, ai, não, tudo você tudo bem. Mas você vira um quartel a casa. Então, eu acho que esse equilíbrio aí é justamente isso que você falou. É a questão, é pecado? Se é pecado, tem que agir. Coisa que eu não gostei. Ou é só uma bobagem, né? Ou é só uma coisa de criança, uma coisa que, né? Se é pecado, a gente vai tratar. Mas se não é, quer dizer, o lar da família, ele precisa ser um lugar que eles gostam de voltar, né? Precisa ser um lugar que haja amor, misericórdia, graça e compaixão. As duas coisas vão andar porque é o espelho do Pai perfeito, né? Que é o nosso Pai, né? Esse é o espelho. E ter paciência, né? Porque é tudo um processo. Às vezes você Como pensa é que com tá a fazendo gente. errado, né? Aham, No meu claro, caso, eu com a comecei o homeschool, mas o meu caso é bem diferente. Eu não sou mãe que fica
toda semana em casa, eu fico apenas 2, 3 dias em casa, mas a minha mãe me ajuda, né? Mas foi uma decisão que a gente fez em família. E às vezes eu penso que não vai dar certo, né? Aí eu, de repente, eu falo para minha filha e meu filho, eu pergunto, vocês querem voltar para a escola? Não, mãe, eu amo estar aqui em casa, é o melhor do mundo ficar em casa. Como você vai mandar uma criança para uma escola que não conhece quem é a professora? Você não sabe quem ela é, o que ela gosta. Olha, minha professora colocava Taylor Swift pra gente, de Lady Gaga, e numa escola cristã. Aí eu penso assim, Carmen, então assim, tenho que manter o controle. Às vezes você pensa que deu errado um momento, ou está dando errado, não está dando certo todo o tempo, e você espera que dê certo sempre. Mas às vezes a vida não vai dar certo todas as coisas, né? Então você pensa, não, eu vou desistir. Você já quer desistir. E não é assim, meu marido sempre fala, tudo é consistência. Essa palavra que eu acordo e me manda texto, consistência. Porque ele é muito a gente é super diferente. Eu sou bagunçada e ele é muito metódico, muito organizado. Eu acho que é bom que a gente seja assim, né? Porque eu ajudo ele com algumas coisas e ele me ajuda com outras. Mas ele sempre me diz, Sônia, na vida tudo é consistência. Você começa aos pouquinho, mas seja consistente, porque é assim que o mundo flui, né? Vamos passar uma experiência. Foi recente essa que me ajudou muito. Foi meu filho que me... Eu tinha um medo de trazer do passado do meu filho na educação. Ele está com 34 anos, mas eu falo recente, eu tinha 34 anos. E ele disse, mãe, mas a senhora, hein, mãe? Cadê a palavra, mas não pratica? Eu fiquei nervosa, eu falei, mãe, a senhora na sua correção, quando a senhora vai corrigir a gente, você é minha filha, a senhora traz coisas que a gente fez, mãe. Há 3 anos atrás, a senhora agora traz aqui. Mãe, ou a senhora corrige na hora, esquece, porque fala que os pecados o Senhor esquece. Gente, aquele foi assim, como um raio na minha cabeça. Fiquei assim, nossa, eu estou falando mesmo, porque eu estou reforçando aquilo que eu não queria mais que ele fizesse. Aí ele veio, né? Meus filhos são muito didáticos, mais didáticos que eu. Aí eles falam assim, mãe, não dá para entender a senhora. A gente fez um negócio aqui que não tem nada a ver com o que a senhora está falando. Isso aí foi no passado, mas um passado distante. Então, eu queria dar assim, um alerta, se é que pode, né? Se eu estou certa também, né? Eu sei que é mais capacitada para falar. Eu acho que a hora da correção é pontual. É aquilo ali. Não importa se ele te machucou, se ele fez alguma coisa errada no passado. Porque aquilo ficou no passado, foi corrigido, tem que ser esquecido. E não reforçar isso. E ele falava sempre isso. Mãe, eu desde criança eu só fiz palheta, mãe. Para com isso, mas a gente cresceu, não sei o que lá. Então, acho que o que eu queria trazer é isso. Quando corrigir um filho, se é que eu posso falar assim, né? Quando corrigir um filho, corrige naquele pontual. Aquilo que ele fez, passado, acabou. Se ele se arrependeu, foi tratado. E se não foi também, é oração. Porque se a gente ficar trazendo aquilo, está reforçando de uma maneira negativa. Você vê que outra coisa que é interessante também, que a gente não faz muitas vezes, é uma coisa que o Quinto Mandamento fala muito no Catecismo Maior. A obrigação dos pais não é apenas corrigir os erros, mas na mesma balança da correção dos erros está o encorajamento dos acertos. Faz parte das nossas obrigações como comunidade. A Renata fala sobre isso um pouquinho hoje à noite. Isso é encorajar aquele que é certo, porque senão ficam aquelas crianças que, parece que minha mãe só olha para mim quando eu faço isso. É a nossa tendência, né? E a criança, muitas vezes, acaba fazendo as coisas erradas para querer chamar a atenção da mãe. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender como pais. Né? Que, tem gente que fala, mas isso é bajulação. Não é bajulação, quando você faz isso com uma coisa que ela não fez. Mas quando ela fez, quando ela tem mérito, né? Então, você está treinando a tua criança. Honra quem merece. Então, você está treinando a criança para arrumar o quarto. Lembrei daqueles desenhos horrorosos que criança... Ai, que desenho mais... Gente, eu já falo, tá ouvindo? Faz de novo. Vamos treinar para ser errado. É isso que é bom de falar assim.
Olha, tá lindo, você pode fazer melhor. Minha filha, ela, no começo, descobrindo os esportes, ela começou, né, querer fazer futebol. A gente chegou em casa e falou, filha, não dá. A gente não vai mais assistir. Você não tem Vai como. escrever no meio. Você não tem como, filho, vamos escolher outro esporte. O quê? Eu nem foi muito bom. Hoje ela tá no vôlei, graças a Deus. Eles têm vídeos da Vitória e da Kiara cantando assim, né, na sala. E o Vitor é que tá filmando. Aí o Vitor, yes! Muito bom! Vocês têm que ir para American Idol. Aí tem eu, você escuta a minha voz no fundo. Você vai falar a verdade pra ela. Em casa já é assim. Sabe? Não tem nada mais motivador, viu? Mas a Karina falou uma coisa que é a pura verdade. A gente vai aprendendo conforme eles vão crescendo. E nós somos a primeira geração de pais a lidar com esse digital, do analógico para o digital. Né? Porque a tecnologia está aí, não tem como a gente esconder. Cresce exponencialmente. Não tem como. E outra, gente, hoje, mercado de trabalho, ChatGPT, escola, já tem um monte de escola aceitando, que eu acho que tem que aceitar, desde que faça com que desde que seja uma ferramenta para te ajudar no seu pensamento e na sua criatividade. Então, nós estamos aprendendo como lidar, né, com essa transição, porque não adianta a gente também falar para os nossos filhos, olha, não existe, pronto, acabou. Você vai morar, como é que chama aquele, os que usam lá roupinha? Monge. É como Vamos não, Amish, entendeu? Que vão viver no mundo que é o mundo deles. Não, a gente cria os nossos filhos justamente para irem para o campo missionário, né? Então, se a Bíblia não é a nossa fonte de inspiração, aonde a gente vai aprender como criar os nossos filhos no caminho do Senhor. E na nossa era, né? Eu acho que cada era tem a sua dificuldade, né? O que você vê agora, assim como a tecnologia? A tecnologia. Está muito rápido, eles não pensam mais. Os pais não. Foi aquilo que ela falou, né? É uma geração de pais que usou, viu e agora está acordando. Porque se não acordar, vai ser destruída. Tem um livro muito bom. Eu ia falar desse, é o Cretino. A Fábrica de Cretinos Digitais. Esse livro é incrível. Ele é um sociólogo francês. Não é um livro Ele de não crente, não é um cristão. é um cientista. Mas ele é um cientista e é conservador. Mateus, põe aí na tela o link do Mateus, para o pessoal. A Fábrica de Cretinos Eu Digitais. li esse livro assim. Muito bom. Ele é assustador. E ele tem Ele é data, assustador. ele tem os números, assim, ele Pesquisas de vai verdade, tem números, falando. informações de como tem afetado até, ele coloca a questão das escolas, que ele não entende como isso entrou na escola, ele não compreende isso. E que está comprovado que não tem feito melhor. E a teoria É dele é a porque seguinte, antigamente se dizia, não, você ser tecnológico, isso vai te trazer inteligência, você vai ficar mais inteligente, tananana. E isso foi mostrando como as gerações eram inteligentes e o QI está esparrecendo. Então, esse é o subtítulo do livro, porque pela primeira vez o QI dos filhos é inferior ao dos pais. Aham. Primeira vez, desde que começou a ler redigir, é a primeira vez, essa geração é a primeira vez que o QI dos filhos é inferior. E aí a gente vai, então vamos agora. Número de ansiedade só cresce. Número de suicídio, gente, vocês lembram? Suicídio, a gente ouvia a tia louca do prédio verde que se suicidou, não era normal. Uma pessoa, hoje está cada vez mais O crescente. síndrome de hiperatividade, Exatamente. autista. Muita mãe hoje em dia pensa que o filho está atrasado na fala porque é autista. Não, é porque você está dando em terra desde que nasceu a criança. Entende? Então, E aí, quando você vai falar no digital, você tem dois problemas. Tem o problema da tela em si, que é um problema, e tem o problema do conteúdo. E aí, pior ainda. E aí eu lembro da Nestlé DeMoss, quando ela fala que os pais dela foram muito cuidadosos com ela e protegeram muito ela como uma planta. Ela diz como você pega uma pequena planta e coloca no estufa, não na neve. Depois que ela cresce, aí você pode botar, sabe, quando ela já tem raízes, quando ela já está
Né? Então, a ideia é que a formação dos nossos filhos, você não vai apresentar duas coisas para ele, não vai apresentar só o certo. Você não vai apresentar para ele certo e errado. Você não vai ensinar matemática para o seu filho dizendo, olha, 2 mais 2 não é 5, viu? Prepara aí, 2 mais 2 não é 5. Você vai ensinar, 2 mais 2 é 4. O dia que ele vir 5, ele vai dizer, opa, peraí. Eu uso muito esse argumento para defender o homeschooling. Né? Quando alguém diz assim, você vai criar seu filho na bolha. Eu falei exatamente. Porque a gente quer tirar o menino de 4, no Brasil é 3 agora, né? É 3 ou 4 que é o agora, 4 anos. Então, com 4 anos, se você quer botar seu filho na escola, para ele, ele precisa ser missionário, ele tem que defender a fé dele lá. Com 4 anos de idade, o menino não vai saber defender fé com 4 anos de idade. Então, eu crio mesmo, na bolha, até ele tá pronto, agora vai. Agora vai guerrear. E como crente que caça com não crente. Chegou o seu Nicodemos ali, um dia falou assim, porque a pessoa diz, pastor, mas eu vou evangelizar. E a maior parte das vezes acontece o contrário. Vai lá, eu tô italiano, de carnaval, vou evangelizar. O namoro é evangelista. Uma coisa que eu penso que com todas essas coisas que a gente está sendo bombardeado, a gente tem que ter cuidado muito de não cair no legalismo e não endemoniar tudo, né? Porque aí nós entramos num perigo que nossos filhos dizem, então o quê? O que eu vou fazer? Né? E aí se sentem afogados. E quando eles crescem, então eles querem, já cresci, agora vou sair de lá, agora vou experimentar tudo aquilo que me disseram que era do demônio. Eu vou ver se realmente é do demônio. Por que não de Deus que você fala essas coisas? Né? Não é esse. Quando eles fazem 18 anos, eles passam um ano fazer o que quiser. Fora casa, Porque assim, eu falo com meus filhos. Meus filhos, no meu caso, não tem tablet, não tem celular, não tem videogame, mas a gente assiste televisão. Então, assim, nesses dias eu vi alguém, você talvez conheça, falando, né, eu vendi a minha televisão, a gente aqui não assiste nada. Eu estava comentando com meu marido, gente, eu não vejo assim. Eu me sinto tão bem, meus filhos também, quando a gente assiste um filme cristão, junto uma sexta-feira, eu servir minha família, fazer uma pipoca, ficar no sofá, assistir um filme que edifique a gente, ter essa conexão. Então, eu acho que, como fala a Patrícia, tudo tem que ter um balanço na vida, um limite. E tudo glorifica a Deus e tudo pode ser redimido. Não é que, não, eu vou vender a televisão, ele vai chegar a hora que ele vai ter celular, agora como ele vai usar seu celular? Porque se você não ensinar agora, quando ele tiver 17 anos, não sei, que é normalmente a idade que eles poderiam ter celular, como eles vão usar isso? Talvez eles vão entrar assim, tô desesperado, aí começa a entrar em site, a ter amizade, a fazer coisa que não deveria fazer. Então, tudo aquilo que você fez foi em vão. Você jogou no lixo. Então, eu acho que tem que ensinar que não é legalismo, é o perigo e que tudo tem seu tempo. E que tem que fazer tudo para a glória de Deus. Tive também, sabe quantas crianças? Eu lembro que na minha época de adolescente, se falava muito no meio da igreja assim, adolescente não namora, adolescente não pode namorar, adolescente não é para namorar. Mas por quê? Exato. Você explica, né? Você não sentava e dizia, olha, o que é o namoro? O que é o namoro do mundo? O que é a Bíblia diz sobre santidade? Como é que deve ser um contato físico? Então, se você não dá à criança subsídios, né? Você não dá uma base, um fundamento, como que ela vai? Ela só vai ficar mais curiosa. Né? Então, por isso que o ensino na palavra é tão importante para tudo. Né? Então, você me desobedeceu, e você vai colher as consequências dessa desobediência, não é porque você está fazendo uma coisa que ele não gosta, um capricho meu. É porque você está desonrando a Deus quando você me desonra. Né? Então, é voltando sempre para a palavra, é tendo sempre a certeza de que aquilo que você está fazendo é, em primeiro lugar, para o bem da alma dele e para a glória de Deus. Não, ao contrário. Em primeiro lugar, para a glória de Deus e em segundo lugar, para o bem da alma dele. Né? Se a gente não tiver isso em mente, a gente está só num quartel, formando soldados. Só formando gente que tem um comportamento perfeito. Exatamente, mas o coração está distante de Deus, né? Eu lembro do exemplo do que o Patrick dá nesse livro, né? Ele fala de uma família que tinha uma macieira na porta de casa e a maçã era sempre podre. E a dona da casa olhava as outras, as vizinhos, poxa, a maçã de todo mundo presta, só a maçã da minha macieira não presta, e ficou no pé do marido, né, tentou acertar, tentou ajeitar, não deu certo. Ele falou, quer saber a missão bonita que você quer? Aí foi lá,
botou massa nas maçãs, botou spray, vermelhinho as maçãs lindas. Mas eram duras, né? É justamente esse o risco que a gente corre quando a gente está criando filhos, né? É de se preocupar apenas com a casca e esquecer. Na coração. E é o coração que a gente está custando ganhar, né? Conquistar o coração dele para Cristo. Né? Ensinar eles a temerem a Cristo. Eu li um livro que fala assim, quando Deus é pequeno e as pessoas são grandes, né? Porque muitas vezes hoje a gente cria para o mundo ver, cria para ser igual aquele vizinho ou aquela irmã da igreja, né? A gente cria para isso e não esquece da essência, né? Que é a palavra de Deus, que é o que está dentro deles, né? O que está dentro deles? Por que eles não estão com vontade de ler a Bíblia, né? Por que estão, né? Ai, culto do... Ai, vamos começar de novo, né? Por que isso? Então, essa essência da gente fazer como Deus é o maior, nele é maior, ele é o princípio, ele é o primeiro nas nossas vidas. Então, é isso que a gente... Por exemplo, você ensinou aos seus filhos que comigo é o do Senhor. Quantas vezes você precisou falar que você vai amar para a igreja hoje? Graças a Deus. Nunca. Por quê? Porque sempre foi o melhor dia, só tá sendo Você entende? Você vê como é diferente de você simplesmente botar na cabeça da criança que domingo é dia de ir para a igreja. Mas aí você ama o Senhor. Você deseja o Senhor. Você congrega uma igreja que ama a tua família, que a tua família ama, que a tua família segue. A criança cresce com aquilo. Né? Ela tem esse. Ela ama. Ele viveu isso, né? Porque você viveu isso, porque ela viveu isso dentro de casa. Essa é a diferença de você criar um legalista, né? De você criar uma pessoa que só está. Porque o legalista é isso, né? O legalista não é aquele que segue a lei. Legalista é aquele que segue a lei externamente. Nasce com o coração. Domingo de novo a gente tem que pegar. Estão vendo isso? Exatamente. Aí fala mal do pastor, aí fala mal do presbítero, aí reclama porque demorou, reclama porque não demorou. E as crianças estão ali. Chato. Essa pregação não Nossa, gosta. hoje essa música não foi para mim. Gostoso. Não, com a minha música. O almoço não estava gostoso. O almoço não estava. Segunda palavra. Você acha então que para eles não fazerem isso é a falta do ensino bíblico em casa? Costume de casa vai né? É o ensino em casa, claro, né? Porque o culto doméstico, por exemplo, é fundamental, imprescindível. E não só o ensino e o amor que os pais demonstram pelo Evangelho, né? Como é que você demonstra para eles que aquilo ali é a coisa mais importante da sua vida. Porque se não é a coisa mais importante da sua vida, não vai estar dele. Não vai ser. Domingo eu fui convidada para um aniversário, então a gente vai para a igreja, porque é uma coisa especial acontecendo. Então, deixou de mostrar o domingo como especial. Qualquer coisa que vem vai me... só uma opção. Entre tantas. Tão interessante que nos filhos da gente é como aquele que você vai colher o que você semeou. Né? E eu me lembro, eu tenho assim muito presente isso, acho que aconteceu há 1 ou 2 anos atrás, que eu me sentia muito mal, estava com muita enxaqueca. Eu falei para meu esposo, eu acho que a gente não vai na igreja hoje, vamos assistir em casa. Aí estava chegando a hora da igreja e a minha filha, mãe, a minha roupa para a igreja. E eu falei, amor, a gente não vai. Mãe, como não vamos na igreja? E eu me lembro perfeitamente como ela me deu ânimo. Eu falei, gente, eu tô como eu tô, mas a gente vai. A gente chegou tarde, eu me lembro, foi uma correria. Mas quando a gente saiu da igreja, eu me esposo falando, uau, como foi bom tempito. Sabe? E eu tenho visto isso, né? Ela me fala, muitas vezes ela me fala, na nossa igreja fora, ela diz, mãe, esse é o melhor lugar do mundo para mim. Aí eu pensei, ela falou essa semana passada, mas ela tem falado já 2 vezes para mim. E eu pensei, gente, por que não é a casa? Aí meu coração ficou assim, né? Fiquei triste. Fiquei feliz, mas ao mesmo tempo fiquei, mas a casa não. A casa tá ruim? Foi o primeiro que veio pra mim. Tá bom? Mas sabe o que? O Espírito Santo depois me tratou e falou, filha, eu sou o primeiro. Ela ama, ela diz, mãe, eu amo a igreja. Para mim é o lugar mais seguro do mundo. Essa foi a palavra que ela usou. Esse é o lugar mais seguro do mundo para mim. Eu falo, uau, assim, o que tenho feito? Eu sou como Davi, Senhor, o que tenho feito eu? Porque realmente a gente é pecador, gente. A gente muitas vezes
quer dar bom exemplo, a gente acaba dando mau exemplo. A gente não é perfeito. E que nossos filhos falem isso do domingo, né, do dia do Senhor, você diz realmente assim, é a graça de Deus que a gente não merece. Então, é não desistir. Deu errado hoje? Não importa, tenta de novo. Mostra a tua vulnerabilidade, que eles vejam que você é tão pecador e que a gente continua a andar para frente. Filha, a gente pegou, eu gritei, eu fiz errado, mas sabe o que? Vamos continuar junto, vamos orar, vamos nos sentar, vamos ler a palavra, o que a palavra diz. Né? Então, assim... E a família, ela precisa ser a extensão, como se a família ela é tão bem estruturada, tá estudando a palavra, ama o Senhor e tal, isso transborda para a igreja, né? Isso passa aí para a igreja também. Então, assim, é importante ela saber que dentro de casa existe pecador, o pai é dentro da igreja também. Né? Dentro de casa, seu pai faz coisa errada, o pastor também. Então, assim, porque às vezes também a criança cria essa... A igreja é perfeita e não é, né? Mas na frente, quando tiver adulta, ela vai ter problemas. Se vai atender a igreja, ela vai ter esse... Né? A igreja é de pecadores também, né? Isso mostra pra gente, e eu sempre falo pro meu marido assim, quando a mulher, né, recebe um bebezinho e você tá amamentando, a gente acha que a gente que tem que ensinar pro bebê. Mas é um aprendizado mútuo. A mãe também aprende, o bebê aprende a amamentar. E é fantástico isso, porque... Com o teu exemplo, a gente vê que os nossos filhos mostram pra gente aonde a gente está andando também. Então, é um aprendizado mútuo, né? A gente aprende a ser mãe de bebê, a gente aprende a ser mãe de criança, de adolescente, de adulto. E através deles, a gente vê que muitas vezes a gente é ensinado e não só ensina. E aí entra o tal do equilíbrio de tudo, né? Porque hoje a gente vê também uma educação positiva, aonde eu quero tanto ser amiga do meu filho e eu tenho tanto medo de não ser amada que eu passo a não dizer não, a não corrigir, a de repente antes eu era tão rígida e agora os meus pais foram tão rígidos, então eu tenho que ser mais amiga, né? Então aonde está esse equilíbrio? É de novo o lance do pêndulo, né? Exatamente. Muito rígido agora. Exato, brincadeira, né? Porque Não, e é um peso É um peso. excessivo que você não precisa carregar. O pastor, quando disse para mim, falou assim, libera aí, porque você não para ser pai. Você é meu. E aí, compensou. É o mesmo, né? Não. Eu acho que a gente ganha muito quando a gente está diante do Senhor também, deixando essas cargas, né? Porque às vezes a gente leva muita carga para nós, né? Nossa, e principalmente da educação, né? Na educação hoje está... Eu falo, meus filhos já estão criados, né? Uma tem 30, outra 30, vai fazer 35. Mas ao longo desse período a gente vê o quanto que as coisas realmente mudaram. Mas na minha visão, hoje, eu acho que está mais complicado, entre aspas, você trazer um balanço se você não tiver mesmo pulso, né? Se você não tiver, se você não se posicionar, Então, a geração das mães hoje são mães que estão naquela da educação positiva, que não pode dizer não pro filho, ele não pode ficar com raiva de mim. Então, as crianças estão fazendo o que querem. Se as mães não disserem não, a vida vai dar, e o não da vida vai ser bem pior. Aí o pêndulo vai pro outro. Eu achei super legal que você falou lá do aspirar. Da gente se posicionar como mães cristãs. Eu achei, vou ficar com isso para minha vida. Porque se a gente não se posicionar diante do mundo também, ser firmes naquilo que a gente crê. E eu creio que assim, o Senhor ele dá diretriz. E ele te capacita. Se você acredita nisso, não tem como dar errado. Dá semeadura. Mas se a gente também não se posicionar, porque muitas vezes, até no hall de amizade da gente, a gente não se posiciona como deveria. Né? Então eu chatear fulano de tal. Vamos calar aqui porque eu não quero. Não vou, Uma pessoa entra no elevador, eu não sei se vocês viram isso, uma pessoa entra no elevador, aí ela se vira para o lado. E o cara que estava no elevador não estava sabendo da pesquisa. Aí entra o segundo, vira para o lado também. Aí para em outro andar, o terceiro vira para o lado. E o cara olha e
vira pro lado. Eu nunca vi, Porque mas porque a nossa mente é meio assim, a gente é Maria, vai com as outras, né? Tá todo mundo fazendo, vou fazer também. A gente não consegue, muitas vezes, se posicionar. Porque todo mundo está fazendo de um jeito, e se a gente não tiver essa Mas firmeza, você sabe, entende? você sabe que eu vejo isso muito em relação, por exemplo, ao feminismo, né? A gente já tocou aqui. Uma coisa que eu tenho visto é que as pessoas não estudam o feminismo para saber o que o feminismo é. Não estudam. Então, as pessoas hoje, muitas mulheres hoje, elas são feministas e elas não sabem o que são. Eu me pego com posicionamento, às vezes, feminista, eu fico, eita, peraí. Mas você sabe Eu por quê? acho que isso é feminismo. Porque Aí isso eu- aderiu, isso deixou cultura. Quem Exatamente. dizia isso era a tua mãe, era a tua avó. Então, é uma cultura familiar. Vira uma cultura familiar, porque a gente está distante do E se a gente não movimento. toma cuidado, a gente tá nisso também. E aí a gente passa a achar que E muita coisa compele junto, né? Anda junto. A educação, a mídia, é tudo. tudo veio para tudo. isso. A moda, a própria Tudo. moda. Estão feminizando os homens, masculinizando as Isso. mulheres. Estão tudo andando muito conectado. Então a gente tem que estar muito atento mesmo. É por isso que temos que ser mais intencionais, né? Eu acho que a gente poderia agora... A gente vai terminar, mas eu vou deixar a câmera ligada, porque quando desliga a câmera é que fica mais legal, né? Mas eu acho que a gente poderia terminar dando cada uma um conselho, né? Tipo, porque é importante também, em primeiro lugar, irmos, claro, nas escrituras, mas o aconselhamento, né? Quem nos aconselha e que mesas que nós sentamos, porque chega uma hora que não tem mais como você sentar na roda dos escarnecedores. Eu não vou imitar a conduta do pecador, eu não vou me aconselhar com o ímpio, né? Então, que a gente possa aí, cada uma com a sua experiência, dar um conselho, né? Porque eu sei que tem muitas mães, como nós, que estão muitas vezes perdidas, né? Que falam, Senhor, como a Carlinha falou, eu não sei o que fazer. Me ajuda. E até de ter essa humildade de falar, olha, eu quantas vezes, primeiro que quando eu descobri doutrina da depravação total, eu falei, mamãe, errou em tudo. Eu criei vocês três, falando que os três eram bonzinhos, vocês são maus. Tá tudo, o pecado depravou total, todas as áreas. Esquece. Então, é a gente ter. Mas a gente ter essa humildade mesmo, né? De falar, sem Deus a gente não consegue. Então, assim, o que eu diria é intencionalidade. Né? A gente tem que entender que não existe neutralidade. Não existe, não adianta. Ah, mas a escola não tem religião. Tem. Ah, mas a rede social, o meu filho só segue isso. Tem. Não existe neutralidade. Então, que nós, mães cristãs, que a gente possa, com muito amor, com muita sabedoria, com muita piedade, quebrantamento mesmo aos pés da cruz, que a gente possa pedir sabedoria e falar, Senhor, me ajuda a me posicionar com respeito e com amor, mas que eu seja intencional na criação dos meus filhos, né? E que eu saiba defender o Evangelho e ajudar eles a defender o Evangelho de uma maneira onde vá fazer os amiguinhos pensarem, né? Não esse legalismo, mas que vai fazer eles pensarem, uau, Davi, é verdade, de repente isso que você falou faz sentido, né? Então que a gente possa ser mais intencional, né? Eu acho que isso que eu... Se eu pudesse dar um conselho para as mães de hoje, eu diria, sai do Instagram e vai conversar com as mulheres mais velhas da sua igreja. Eu não se sente sozinha, né? Se você for uma igreja, né? Usufrua da igreja. E que a gente vai encontrar a sabedoria de Deus, né? Não é à toa que você foi colocada naquele ambiente com aquelas mulheres que estão ali. Então, são elas que finais, Mas voltar às veredas antigas. Voltar às veredas antigas é voltar à palavra e voltar para aquelas mulheres da sua igreja que viveram o evangelho, que criaram filhos, que os filhos estão no evangelho e parar de loucura, porque quando você chega no buscar os Instagram, você vai buscar especialistas que odeiam a Deus. Como pode questionar ser filho, né, seguindo as orientações de alguém que odeia aquilo que Deus diz? É aquecida, né? Então vai para a igreja. Eu acho também importante, assim, nas pessoas mais velhas, no caso, porque, assim, ó, de ver os exemplos, onde elas erraram, que elas erraram, aonde, né, para a gente poder ver.
por exemplo, antes, as pessoas, tem mulheres que, por exemplo, no meu caso, tá, não frequentavam na igreja. Como que eu procedia? Como que eu vejo agora? Né? Então, eu acho que isso é o antes e depois, entendeu? Mas a experiência também da vida, né? Isso é muito importante também. E uma coisa que você fala, né? Instagram. Instagram que tem influencers, né? Todo mundo agora é um influencer, tá? Eu me lembro de uma passagem de Jeremias, não me lembro agora onde está, mas eu vou te dar para você colocar aqui embaixo da tela. Que Deus fala assim com Jeremias: volta a mim e eu vou te usar, porque é para você influenciar sobre eles e não eles sobre vocês. Gente, isso está na Bíblia. Deus falando para Jeremias que ele quer que Jeremias, com a sua atitude, ele tem que influenciar sobre os outros e não os outros sobre. Isso é uma passagem que eu falo muito com meus filhos. Então, meu conselho é: seja radical. Seja radical. Suane, peraí, a Suane. Vai Tem que ser equilibrado. O apelido da Suane. Eu acho que é o apelido da Suane. Radicais. Então, assim, leiam livros radicais para aprender como ser radical. Mas nós vivemos em um tempo que está muito difícil. Sempre esteve difícil. Mas eu acho que nossa geração está mais complicada agora com todos esses mal influenciadores sobre a vida dos nossos filhos. E que acabam tristemente, as mães não sabem como fazer e eles acabam influenciando nossos filhos e eles não querem ouvir a gente. Então, eu creio que nós, se vamos aguardar alguma coisa em nossa casa, algum colhar, alguma joia, alguma coisa de valor, guarda o coração dos teus filhos e seja radical, porque realmente nós sabemos que a salvação vem de Deus, mas como disse Simone, nós temos que agir como se dependesse de nós. Né? E se a gente for ver, cristianismo, gente, dois caminhos, dois destinos. O que é? Fruto bom, flores, água amarga. Não tem como, gente. Água quente, água fria. É radicalismo. Mas Jesus fala: se você é do meio, eu estou a ponto de convidar você. Né? Não tem como você ser término meio. Não tem como. Você é quente ou você é frio. E Suane, o apelido da Suane aqui em casa é Vitor de Saia, porque eu adoro esse radicalismo dela. Esse radicalismo é legal. Você escolhe a porta estreita ou a larga. Mas se eu tiver um conselho para dar, eu daria a Constância. Mas eu falo também. Ela pegou a minha. Então, a gente que conselho. Você estava sem ideia e falou que era Constância. Porque realmente é uma coisa que a gente, ainda mais em educação de filho, né? Se a gente, agora eu tô afim de eu disciplinar, eu vou fazer. Agora eu não tô afim, não vou fazer. Né? Se você não tiver a constância de que eu tenho que fazer todas as vezes, que é preciso, que é necessário, né? Não é quando eu quero, mas é como o Senhor mandou, a coisa... E até com essa constância, a gente fala assim, eu já em vários momentos, eu falo, meu filhinho, Davi está com 21 anos, eu falo, mas a mamãe falou a vida inteira isso para você, tem que continuar repetindo. Tem, né? Porque a gente tem que estar ali o tempo inteiro na constância, né? Até casar. Aí depois a esposa tem Aí isso. depois Achei quase bastante. Para nada, Deus dela que fica Mais alguém? Promécia? Não, eu sou da onda da... Peguei a Simone. Para não se sentir sozinha e compartilhar a experiência, né? Buscar conselhos. Acho que um conselho que, para mim, né, seria também, além da constância, né, do equilíbrio, é a busca, né, uma vida de devoção a Deus. Mesmo quando a gente não quer, quando a gente não está ali por amor, mas por obrigação, para cumprir, né, algo, mas que Deus possa transformar nosso coração dia após dia, ter amor e sede por Ele, vontade, para que nossos filhos vejam essa chama em nosso coração, esse fruto, né, esse foguinho ardendo por Cristo. Lá em Deuteronômio 6, o texto fala, né? Essas palavras que hoje que Deus farão, então terá tu exemplificarás. Você não inculca o que não tem. O que não tá. Verdade. E é diário. Diário. Que Deus nos ajude. Não é só diário, é diário o tempo todo. Né? Levantar, deitar, no caminho, o tempo todo. A minha ainda continua a mesma sugestão.
nós não sermos tão inatingíveis para que nossos filhos não busquem outros para eles falarem o que eles gostariam de falar para a gente. De tão no pedestal que a gente está, que a gente não serve, que não é padrão, que a gente é um exemplo. Eu acho que isso foi lição da minha vida e me ajudado muito. Amém. Que bom. Acho que vocês falaram tudo. Mas é bem isso, é ser intencional. Às vezes eu falo, não é fácil. Mesmo que tenha cansaço, desânimo, preguiça, é ser intencional naquilo que você almeja para os seus filhos, naquilo que você quer olhar no futuro e enxergar onde eles vão estar, né? Então é sempre olhar lá na frente, não aqui agora. E quando vier, né, o desânimo, o cansaço, as dúvidas, e você enxergar lá na frente, né? Não, é lá que eu quero que os meus filhos estejam, né? E é continuar sendo intencional, esse cuidado nessa educação. Mas eu acho que é importante que nossas crianças assistam ao Pedro Peregrino e também ler o livro, porque né, nós temos que falar, assim, eu penso que criança tem que entender a linguagem do adulto normal, assim, não é claro, mas a criança também precisa, né, do seu jeito, porque é criança, né? Então, o filme Peregrino mostra para eles como realmente é uma luta, né? É uma luta, mas o alvo dele era a cidade celeste. Esse era o alvo, mesmo que ele foi tentado, ele passou por tanta coisa, né? E isso é uma coisa que fica na mente das crianças, né? Então aí você bota outro filme que talvez não vai ficar, mas esse é um filme para mim, né? Eu acho, por experiência própria, que meus filhos têm marcado, né? Como é o andar de um cristão. Uma pessoa que vai ter tentações, mas que ele tem um alvo, né? Por isso que a consistência entra ele tem um alvo. E nossa vida não é assim, nós somos peregrinos mesmo, né? Não tem o livro infantil do Peregrino. Tem Isso que tem para bebê, para criança, para velho. Eu acho um recurso maravilhoso para criança. Que fala assim na linguagem. Na linguagem dela, sabe? Pode entender. Acho que é a mesma coisa. Lembrar sempre que eles imploram. Começar. Exatamente. A criança E imporo por limite, eu acho que é isso. Criança precisa de limite. Né? Eles vão indo, tu tem que ter limite. Exatamente. Ela se sente, eu acho que se sente mais segura. Né? Obrigada, Denilson. Foi um papo bom, né? Ninguém queria falar. Você viu? Falando. Tivemos pão de queijo, louça chinesa, na mesa. Obrigada. Ó, você de casa, não existe aqui perfeição. Estamos todas intencionalmente buscando sempre aos pés da cruz. Sermos melhores mães, esposas, filhas de Deus, e que a gente possa ter transmitido isso para vocês, né? Um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho do nosso aprendizado, com muita humildade, mas também com um desejo muito grande de que vocês possam ter recebido essa sementinha, né? E que vocês entendam que essa luta não é só de vocês, todas nós aqui passamos por lutas diárias, né? A gente está sempre ali, né, aos pés da cruz e realmente pedindo para Deus que possa nos orientar. Então, sintam-se abraçadas. Isso aqui é a casa da mãe Joana, onde todo mundo é bem-vindo. Venha como você está, mas temos que sair diferente. Né? Aqui em todas as vezes são bem-vindas, mas tem que se arrepender e não pecar mais. Não pecar, né? Nós estamos no processo. Enfim, beijo. Obrigada, viu, meninas? Tchau.